Olá, graça e paz. Bom estarmos juntos mais uma vez. Um abraço a você, garoto, garotas. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E uma palavra, para nós. E eu peço que vocês depois estejam lendo, assim, com cuidado, o capítulo 17 de 1 Samuel. É uma história, talvez uma das mais conhecidas história da Bíblia, que fala de dois gigantes, o gigante da força e o gigante da fé. Então é sobre esses dois gigantes. Eu quero deixar aqui para vocês umas lições a respeito desses dois gigantes, tá? Então eu quero ler apenas 2 versículos aqui. Então 1 Samuel 17, depois vocês leem, em casa, com os amigos. Vocês leem e estejam conversando a respeito. Então, 1 Samuel 17, 37. O versículo primeiro que eu quero ler é o versículo 37, que diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Versículo 40 diz assim: Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Veja que essa história é muito interessante, nos vai falar desses dois gigantes. O gigante da força, ele depende dele, só dele mesmo, Ele depende da força, ele é então esse presunçoso, dono de si mesmo, é ele que realmente confia nele mesmo. Então esse é o gigante da força. Ele depende tão somente dele, ele é autoconfiante, ele é maldoso, e ele então depende só dele mesmo. Enquanto que o gigante da fé, ele já não depende dele, ele já depende do seu Senhor, do seu Deus. É o caso de Davi. Davi depende tão somente de Deus. E nós vamos ver isso quando ele fala que realmente ele vai para a batalha, mas ele não vai na força dele, ele vai confiando no seu Deus. Então veja que esses dois gigantes, o gigante da fé e o gigante da força. Então veja que Golias ameaçava os filhos de Israel. Os filhos de Israel eram humilhados. Veja que o Deus de Israel era humilhado pelos filisteus. E ali não tinha, Quando então Golias dizia assim: cadê? Não tem homens aqui? Não tem homens? Não tem Deus? Então ele humilhava ali os filhos de Israel e eles não tinham coragem de enfrentar este gigante. A minha pergunta para vocês é: por que Davi pegou 5 pedras? Você sabe por quê? Por que Davi foi lá no ribeiro, escolheu 5 pedras, Aquelas pedras especial para essa batalha. Sabe por quê? Porque Golias tinha mais 4 irmãos. Davi pegou 5 pedras. Não é porque ele pensava em errar, porque ele tinha plena convicção do seu alvo. E ele sabia que não errava. Mas Golias tinha mais 4 irmãos também gigantes. Tá? Se você depois for ler as histórias, você vai encontrar, então, esse recado da palavra do Senhor. Então veja que esses dois gigantes, um é jovem, corajoso, depende de Deus, confiante, era um pastor humilde, pastor de ovelha, que decidiu então enfrentar esse gigante da força. Mas o que é importante, graças a Deus, que sempre o gigante da fé vence. Sempre a fé vence. Por isso, que lições podemos tirar dessa história? Veja aí, quais são os gigantes que te perturbam hoje?
Quais são os gigantes que você, como jovem, enfrenta hoje? Eu acho que aí vocês podem conversar, vocês sabem muito mais do que eu. Quais são os gigantes? Quais são as lutas? Quais são os problemas? Quem sabe desemprego? Quem sabe drogas? Quem sabe angústia? Quem sabe doenças, medo? Eu sei que vocês são jovens, são corajosos. A palavra de Deus diz que eu escolhi jovens porque são corajosos. Mas os problemas vêm e às vezes nós ficamos preocupados com ele. Então essa história nos ensina que os gigantes da nossa vida podem ser enfrentados. Podem ser enfrentados e derrotados pela fé que há no Deus soberano. Então Davi tinha essa plena confiança. Então a primeira lição que eu quero destacar é que Davi vê a possibilidade de vitória. Davi vê a possibilidade de vitória. Antes de derrotar Golias, Davi viu que tinha uma possibilidade de derrotar aquele homem. Claro que ele foi vestido com as roupas de Saul, ele não tinha costume disso, ele não aguentava nem andar. Mas aí ele vai lutar com as suas armas. Por isso, o bom lutador, ele luta com as suas armas. Ele não depende de outras armas, a não ser a força de Deus, a soberania de Deus na nossa vida, mas usa as suas próprias armas. Veja que Davi, ele percebe que Deus estava com ele. Veja, ele fala assim, poxa, peraí, na minha caminhada como pastor de ovelhas, eu venci leão, eu venci os ursos, eu derrotei todos eles, não pela minha força, mas porque Deus estava comigo. Deus me deu, então, a capacidade, porque o Senhor estava comigo. Então, fé é o primeiro passo para a vitória. Por isso, Davi tinha essa plena confiança. É preciso crer em Deus e lutar pela vitória. Por isso, você é jovem. Eu sei que é forte, sei que é corajoso, mas não tem coisa mais importante do que depender de Deus, tá? Qual é o seu gigante a ser vencido? Será que o que você está enfrentando hoje, o seu gigante, é maior do que Golias? Será que é maior? Se for, não tem problema, desde que você depende e pede a ajuda de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Então essa é a primeira lição. Davi, então, viu a possibilidade da vitória. Imagine um gigante, um homem quase 3 metros. Davi ia errar a testa daquele homem, um garoto que atirava a pedra para todo quanto é lado, matava talvez passarinho desse tamanhozinho. Então ele tinha plena confiança. Ele pegou 5 pedras por causa dos irmãos de Golias. A segunda lição que eu quero deixar para você é vencer palavras e opiniões que às vezes desencorajam. Então, você, jovem, às vezes é preciso vencer palavras e ações que desencorajam a sua caminhada, a sua luta, por aquilo que você deseja, pelos seus sonhos. Veja que Golias era experiente. Com certeza alguém disse para Davi, mas Davi, você é jovem, você não tem experiência, você é fraco. Não vai, o Golias tem experiência, o Golias é forte. Não adianta, você não vai conseguir, Davi. Com certeza, quem sabe a gente ouve isso nos dias de hoje. Por isso, às vezes, é preciso vencer palavras e atitudes que desencorajam. Por isso, é Deus quem nos chama, é Deus quem nos dá a vida, é Deus quem nos dá a benção da vitória. O pastor Valdir, alguns anos atrás, ele queria ir para os Estados Unidos, mas foi bem na época daquele terrorismo, as torres gêmeas sendo destruídas, e ele queria ir, o sonho dele era estudar inglês, lá aprender inglês, ser pastor lá, e depois voltar. Mas alguns anos, a turma tentaram desencorajar a atitude de Valdir, não vai para lá tem terrorista, lá eles vão te matar, não vai.
principalmente a família. Mas ele foi vencedor, um pastor abençoado e continua pastoreando lá nos Estados Unidos. A terceira lição que eu quero deixar, o terceiro segredo para você, voltar-se para Deus, depender dele. Essa deve ser a atitude de um verdadeiro herói da fé. Depender tão somente de Deus. Tantos homens na história dependeram de Deus. Davi viu a fúria do Golias. Com certeza ele ficou ali, ele não aguentou. Davi Golias ameaçando, Golias ali maltratando o povo, os filhos de Israel. Ele não aguentou. E Davi olhou, olhou muito mais para Deus e disse assim: eu vou para a batalha em nome de Deus. Eu vou vencer e todos saberão que há Deus em Israel. Esse era o objetivo de Davi, é mostrar para Golias, para os filisteus, que existia um Deus em Israel. Por isso, ele disse: eu vou, em nome de Deus, eu vou vencer esta batalha. Então, eu não vou levar lança, não levar nada, apenas minha funda e na força do Senhor. A minha guerra, a minha luta está nas mãos do Senhor. Por isso, confiante, confiou na graça de Deus. Para vencer, é preciso voltar, confiar tão somente em Deus. Confiar de coração. Por isso, jovem, por isso você, garoto, garota, adolescente, jovem, se o Senhor estiver com você na batalha, a vitória é certa. Tenha essa confiança, tá? Tenha essa confiança. Quando os gigantes chegarem, quando eles chegarem, fale com Deus. Curve-se, pede a direção de Deus, ore ao Senhor, peça ajuda dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você, queridos, que Deus te abençoe, Deus te guarde e que você possa ser mais do que vencedor, mais do que um gigante. Você possa ser um cristão, temente ao Senhor e que a vitória com certeza virá sobre sua vida. Deus te abençoe. Um grande abraço. Amém?